Que joia, Saulo. Você falou de uma questão, né, que você colocou como você se descobriu um ser religioso. E existe isso mesmo assim, a gente sente essa questão, a pessoa querer ser religiosa, não é só uma questão de querer ser, a pessoa já nasce sentindo isso ou ao longo vai aprendendo. O Mircea Eliade vai falar do homo religiosus, né, que é um dos teóricos que a gente tem em ciência das religiões, que para mim é um dos melhores. Né? Ele vai falar sobre esse contexto do homem se encontrar dentro de um contexto religioso. Não que ele já não, já às vezes não tenha algum tipo de força de vontade em querer ser, porque a gente sabe também que a não crença ela existe, né? O ateu ou aquele ateísta que não tem nenhum tipo de agnosticismo, né? Que é o ateu que realmente só a ciência vai explicar alguns atos. Mas mesmo assim, a crença, tirando da forma religiosa, é naquilo que a gente quer da construção de crer de entendimento. Parece meio confuso a priori, mas quando a gente tenta entender a cabeça do ser humano com as N variantes de pensamento que ela tem, a gente acaba vendo que realmente as pessoas elas são livres para esse processo de construção da sua criação dentro do contexto de crenças, né? É meio confuso, mas, por exemplo, quando a gente fala do homo religiosos, né, em que você está ali tentando se encontrar, se reconectar, porque a religião nada mais é do que você tentar se reconectar com o sagrado, o seu sagrado, aquilo que te faz bem, aquilo que te completa. Porque as pessoas elas tendem a achar que religião é seguir algo, né, já pré-taxado, já com determinadas estruturas e etc., mas não é bem assim. Até porque existem N formas de crença, N formas de religiões, e elas vão ter dentro das suas construções várias coisinhas miudinhas que vão as diferenciar. Né? Seja oralidade, ou seja um livro sagrado, seja questão de vestimenta, de indumentária, ou símbolos sagrados. Então, essa dinâmica é que vai cada indivíduo se construindo dentro desse processo de reencontrar-se, de se reconectar. Então, quando eu falo, né, nessa questão de me encontrar como ser religioso, é que eu consegui me reconectar com aquilo que realmente eu precisava. Né? Com isso, também dizer que a pessoa que também não tem crença, ela se conecta dessa forma. Ela não precisa de crer em algo divino, de sagrado, para ela ter uma conexão com ela mesma. Tá? Então, eu acho que agora deu para a gente ter um entendimento melhor com relação à fala inicial. Mas isso foi aquilo que aconteceu na minha vida, né? De me encontrar como alguém que crê. Então, as pessoas às vezes falam assim, mas rapaz, isso não é coisa de cinema, não, né, bruxaria, né? Será que isso não acabou não com o tempo da Inquisição, essas coisas? E aí a gente vai entrando, né, no desenrolar do que deixou de ser, o que o Hollywood apresenta para a maioria das pessoas. Mas essa é a dinâmica desse processo da minha de reconexão com o que eu acredito. E essa reconexão que você acredita, Saulo, ela veio por parte da sua família. Você disse da sua mãe, da sua avó. Foi a partir delas que você começou a construir a sua base de crença inicial? Porque não é que elas tenham essa questão da reconexão, até porque o processo é meu, é Uhum, individual, sim. né? Você acredita você, não é o grupo. O grupo ele só complementa a sua crença. Então, uma estrutura em que você tenha outras pessoas que tenham o mesmo sentido de crença, elas vão te complementar. Porque a gente fala às vezes até de uma forma egoísta, né? O eu creio, ou o no que eu creio. Então é o que você tem com contato com o seu divino, com o seu sagrado. É direto essa questão. Então, por exemplo, para mim, elas foram base. Né? Essas pessoas da minha família que passaram vários conhecimentos ou várias expectativas religiosas dentro desse processo de evolução que eu tive, elas não são aquilo que eu acredito. Foram o que a minha mãe acreditava, o que a minha avó acreditava, o que meu tio acreditava, né, o que a minha sacerdotisa acredita, mas esse processo meio egoísta é o que eu creio. O que eu me tornei hoje dentro dessa visão geral e daquilo que eu tive, né, de peneirar nesse caminho. Porque, como a gente falou ainda há pouco, o sistema ele é montado para te reconectar e não reconectar todo mundo junto no mesmo plug. Né? Então, por exemplo, eu precisei, dentro dessa peneira fina, escolher elementos que realmente induzissem para mim essa questão da minha crença.